Estamos aqui reunidos, os três aqui, eu mesma, Luciana Menezes, Sérgio Fonseca e Luísa Leal, para falarmos de um tema que nos pareceu relevante em termos aqui do papel da mulher na sociedade atual, o modo como estabelece relações, como se posiciona entre elas e há destes padrões que os parecem mais adaptativos. Por isso, abriu aqui as hostilidades, entre aspas, para que se possa dar esta conversa. Ok, fiquei muito feliz com esta proposta de virem cá ao Centro Clínico fazerem aqui um podcast, nós uma conversação sobre temas tão importantes, e é um gosto ter a Lúcia e a Sérgio Fonseca cá e vamos a isso, não é? Esclarecer também depois dúvidas nos comentários, depois de verem a nossa partilha, se quiserem. Espero que seja um momento muito divertido. Acima de tudo, possam também olhar para estes temas com menos complexidade, não é? E que possam ficar esclarecidos quando algumas questões que possam ter tido ao longo da vida, até se identificarem com alguns conteúdos, poderem também procurar alguma psicoeducação do tema após e durante. Então, podemos falar um bocadinho aqui também. Este tema é um tema que nos surgiu até em contexto clínico, não é? Atendemos vários casos, começamos a perceber que existia um fenómeno de alguma dificuldade, principalmente nas mulheres, de conseguirem realmente aqui largar relações, não é? Que já tinham desenvolvido e que eram conexões fortes, não é? Com significado para elas, e um exemplo típico é o término de uma relação, mas não só. Às vezes também existem desconexões associadas a outras áreas da nossa vida, como um emprego, uma amizade, e que para a mulher, efetivamente, há vivências que são realmente vividas de uma forma muito específica e dolorosa, e nós fomos tentar estudar esse fenómeno e perceber as grandes razões que estavam por trás dessa dificuldade. Claro que também é dividido no âmbito, não é? Mas nós estamos aqui para apresentar também aqui a mulher e as características a nível social, cultural, que existem associadas à mulher ao longo do tempo. E também os estudos mostram. Podemos começar então com, se calhar aqui, o que é que são as razões, portanto, que levam as pessoas a terem esta dificuldade em se libertarem, em se valorizarem, não é? Sobretudo em se conhecerem. Quando é que isto começa, não é? E efetivamente nós os três trabalhamos muito aqui a terapia dos esquemas, não é? Que é, nem mais nem menos, uma terapia que foi realmente aqui, que vem do cognição comportamental, psicodinâmica, gestalt, aqui uma junção de várias abordagens, que é mais integrativa e que explica que existem padrões, não é? Cognitivos que são formados na infância, que se nós pensamos sobre nós, os outros e o mundo, não é? E que se formam quando as necessidades, não é? Exato, as necessidades emocionais, mano, que estas não são aquilo. E essas necessidades podem ser necessidades de segurança, não é? De amor, de individualidade, autonomia, pertença. a pertença também, a questão emocional. Sim. Muitas vezes os casos que mais aparecem é a privação emocional. E às vezes é um bocadinho difícil a distinção entre a privação emocional e a inibição emocional. Sim. E a maneira que eu uso sempre para ajudar a esclarecer as pessoas é encararmos a privação emocional como a pessoa não teve a oportunidade de aprender. Ou seja, nós em crianças, evidentemente nós nascemos a sentir. Tudo bem. Mas depois nós temos que aprender a regular as nossas emoções. Sim. E nós temos que aprender a identificar as emoções. E há ali uma duplicação de papel. Ou seja, a criança tanto aprende sendo o actor, ou seja, a criança faz uma expressividade da sua emocionalidade e os progenitores, de uma forma adequada, é aquilo que se espera sempre. No entanto, todos nós sabemos que não há pais perfeitos, como alguém costuma dizer, há pais suficientemente bons, mas... Exato. Mas então, a criança, ao ter os pais a ensinar a regular as emoções,
Ele está enquanto ator nessa peça de teatro que é a construção da infância e a construção da adolescência. Só que depois ele também tem outra perspectiva. Ele tem que ter a perspectiva de enquanto espectador. E o que é que ele vai ver neste palco? Ele vai ver a interação entre os progenitores e muitas vezes uma interação mais alargada a nível do agregado familiar. Imagina, Luísa, se a criança está a crescer num ambiente em que os pais têm uma atitude pouco íntima, fria entre eles, não há esta oportunidade de aprender. Sem dúvida. Que leva a que esta criança se torne um adolescente, se torne um adulto, que acredita que aquela experiência dentro daquela bolha emocional se vai reproduzir na íntegra no mundo cá fora. E não é assim. E procura depois aquilo que não existiu. Não é? E vindo às vezes acaba por se juntar, não é? Um parceiro, exatamente com os mesmos comportamentos, porque está à procura de resolver aquilo que não ficou resolvido e muitas vezes numa procura de ajudar o parceiro, não é? Para conseguir sentir-se mais preenchido, não é? Porque no fundo o vazio veio do trás. Isto foi uma coisa que também achei muito interessante perceber, que nós estamos numa relação, por exemplo, abusiva, e questionamos porquê, ou alguém está, uma mulher, e não consegue terminar, e a maioria das vezes vamos à infância e o comportamento abusivo, não é, do parceiro. Nunca esquecendo que numa primeira fase, a relação é abusiva para as outras pessoas, não é considerada abusiva para quem está na relação. Quem está tem aquele objetivo de ajudar a pessoa, para quê? Para existir, digamos, uma função que é resolver aquilo que não ficou feito, não é? Que é a aproximação com as figuras que estavam significativas vinculadas, não é? Portanto, o que responde, não é? Para nós fazermos esta pergunta, porque é que a mulher não termina aquela relação? A mulher quer sentir que está a fazer alguma coisa, não é? Por aquilo que não foi feito antes, não é? E portanto, também já está no ambiente onde cresceu, portanto vai acabar por aceitar mais facilmente coisas, né, e comportamentos que outra pessoa que nunca o tenha vivido não aceitaria. E depois aqui esta necessidade, os pais, portanto, são efetivamente as figuras vinculativas, não, muitas vezes, ou outras vezes não, mas quando têm esta função de orientar, não é? E de supervisionar, e acontece que muitas vezes o trauma não vem de um abuso, não vem lá, mas vem da falta de presença também, não é? Muitas formas de traumatizarmos uma criança. Muitas formas. Quer por excesso, quer por defeito. Por não estar também. Exatamente. Caso eu tenho a preocupação que também sinto agora cada vez mais prevalente em relação às clientes femininas que acompanham, da sentido de o que é que esta relação, quando se permitem começar a questionar, o que é que esta relação vai transmitir a uma futura criança surgir em que lá isto deve, como é que vai ser, ou seja, se isto vai ser respeitador suficiente, se vai incutir valores da pessoa porque a pessoa mais ou menos tenta desneitir, ou se vai ser aqui alguma forma contrária que possa ter algo no evento traumático. Às vezes até uma preocupação que acho que, de certa forma, às vezes até não vai de acordo com os recursos que a pessoa tem. Às vezes a pessoa não acredita suficientemente os recursos que tem para fazer face ao impacto possível traumático. Mais neste sentido de será que eu vou estar à altura, será que eu vou conseguir transmitir tudo aquilo que eu necessito, esquecendo-se também que não é só o papel de mãe que é significativo, mas não é só, também o papel que se transmite enquanto parceiro vai ser aquele papel que modela o que aquele filho ou filha que vai perceber como representação do que é que vai ser para ele como parceiro futuramente. Triste. Mas lá está, isto tendo em conta que começa a haver pelo menos na minha experiência clínica, começa a haver este questionamento quando já há uma fase a seguir à pré-contemplação, quando já há uma preparação para a mudança. Muitas vezes apanhamos clientes, mais neste caso mulheres, estamos a referir a isso, numa fase em que elas nem sequer ainda colocam isto em cima, ou até já têm noção de que ele está errado, mas não se permitem questionar, porque quando começam a questionar, que vai dar lugar a serem confrontadas com o estado atual da relação. Claro, às vezes é isso, é bom, sentimos que andam à volta do assunto ou fogem para outros temas, porque percebem que o que estão envolvidas e que aquilo não é correspondente com o valor que elas têm. Sim, pode ser que vai ser dessa geração, não sei, e às vezes, efetivamente, é a representação do humor que aquela criança que está a assistir, não é?
à relação e ao casal, ela vai ter uma representação do amor que não é saudável, não é? Para além disso, a criança também vai inibir as suas emoções se o caos está à volta, não é? Isso é algo muito, muito importante, que a criança cresce num ambiente portanto, de confusão, não é? E o que é que ela vai fazer? Muitas vezes vai se comportar, muitas vezes de forma mais indivíduo, não é? Mas não é por ser tímida ou por não saber, portanto, ser outra forma, é porque o caos já existe e muitas vezes a criança não tem espaço para, não é? Para expressar aquilo que quer. E, portanto, eu também estava aqui a pensar se nós pudéssemos calar um bocadinho de quais são esses esquemas, não é? Que estão mais ligados a isto, não é? A esta tendência dos adultos, de facto, ficarem presos e não saírem das expressões e terem dificuldade em fazer. E podíamos falar um bocadinho de quais são estes esquemas, não é? E qual é o impacto que eles têm pelo significado. Não sei se gostariam de partilhar aqui, podíamos calar o... Sim, queria só realçar a minha questão de base a respeito das relações, antes de irmos nos esquemas. Na experiência que eu tenho, e maioritariamente as pessoas que eu atendo são mulheres, e de uma faixa etária dos 20, 30, Sim. há ali algo que tem sido para mim um padrão, que é, isto talvez sejam efeitos culturais. As mulheres não conseguem ainda despir o seu papel de mulher. Ou seja, antes de ser mulheres, são pessoas. Claro. Significa que, enquanto não conseguem fazer esta descolagem, partem do pressuposto que a existência delas tem que corresponder a expectativas de terceiros, e nomeadamente expectativas sociais. Ainda está muito enraizado de que a mulher tem que ser mãe. A mulher tem que casar. O que é que eu faço a nível clínico? Eu provoco esta descolagem de uma forma, às vezes pode parecer simples, mas é uma pergunta de difícil resposta. Para que é que tu queres uma relação? E normalmente o que é que as pessoas vão dizer? Ou seja, eu quero uma relação que é para construir uma família. Eu falo assim, não. Isso é o que tu vais fazer com a relação. Eu quero é que tu percebas para que é que tu queres uma relação. E isso exige uma introspeção muito grande. Claro. E as pessoas depois, sem estar aqui a ir em detalhes, isto depois com o trabalho terapêutico que é feito, vai-te levar ao ponto que eu quero, que é uma relação tem que ser como alguém que te complemente. Exato. Ou seja, que te acrescente alguma coisa. Não é que te complete. Pode parecer aqui um jogo de palavras. Eu não explico melhor. Se tu escolhes alguém para te completar, significa que tu tens um vazio e que vais preencher o vazio com essa pessoa. Sem dúvida. E se a pessoa for embora, o teu vazio fica. Certo? Se tu atribuís um significado diferente à relação, em que a pessoa te vai acrescentar, obviamente que não ficarás imune emocionalmente se a relação terminar. Óbvio, não é? Mas, de uma forma mais simples, a tua vida continua. Só que aqui exige uma condição. É que a pessoa que consegue ter uma relação com alguém que a complemente e não a complete, é alguém que tem um amor próprio muito grande. E então o meu trabalho clínico é ensinar a mulher a apaixonar-se primeiro por ela mesma. Por ela mesma, sim. Por caso contrário, vai cair naquela armadilha de, ou seja, o problema é meu, se o problema é teu, porquê? Porque eu já venho de 3, 4 relações, 5 e não funciona. Claro. Isso é tão importante porque, efetivamente, a mulher, nesses casos, como está a dizer, às vezes acha que a relação serve para lhe dar valor. Exatamente. Efetivamente, uma relação é uma partilha. Nós estamos a partilhar a felicidade. É que é uma relação, Não estamos a copiar. Nós estamos a partilhar as missões, estamos a partilhar. Olá, bem, paz. Como é que se trabalha isto? O autoconhecimento, por exemplo, as pessoas trabalharem, conhecerem-se muito bem, saberem os seus valores, qual é a identidade delas, não é? Poderem trabalhar a autocompaixão também, ou seja, poderem
trabalhar aqui também o que é importante para elas, não é? O que é que elas efetivamente gostam. Ou seja, elas quanto mais se conhecerem, por isso é que o trabalho até pode ser explicar-lhes isso, não é? Ver quais são os esquemas que elas desenvolveram na infância e que efetivamente têm que trabalhar em padrões também daquilo que acham sobre não é? Ou se eles pensam. E, portanto, no fundo é um trabalho muito de autoconceito, autoaceitação, não é? De autoestima que a pessoa pode fazer para prevenir entrar num relacionamento em que ela está à procura de alguma coisa, não está simplesmente a partilhar, não é? Porque o amor é uma partilha, o amor não é efetivamente uma busca de substituir, não é? ou de ter alguma coisa, não é? Portanto isso quer dizer que se a pessoa já está com essa dificuldade, ela pode trabalhar o seu autoconhecimento no momento em que está a terminar a relação, ou pode até trabalhar antes de desenvolver uma relação. O ideal até é nós nos conhecermos muito bem antes de começarmos um relacionamento, não é? E às vezes a vida não nos permite fazer isso. Às vezes, efetivamente, estamos a meio da nossa vida, não é? Ou ainda não temos uma identidade e uma valorização de nós suficientemente estabelecida para poder dar resposta ao que é estar numa relação. Portanto, podemos dizer até que a maioria das pessoas não estão ainda preparadas. Onde eu começo para manterem relações. é ensinar a pessoa a autocentrar-se. Ensinar a pessoa a primeiro pensar nela. É aquilo que Exato. muitas vezes eu caracterizo como um egoísmo positivo. Mas as pessoas sentem-se julgadas por pensar em si mesmo primeiro. Caem naquela falácia de não seja logo que os meus filhos estejam bem, eu estou bem. Errado. Errado, e a natureza ensina-nos isso. Basta ver qualquer comentário de vida selvagem. Ao contrário, os filhos estão bem se os pais estiverem. Uma leoa com a sua ninhada. Ela, quando vai caçar, o que é que ela faz? Ela alimenta-se primeiro. Porquê? Porque ela tem que estar bem e tem que defender a ninhada. E só depois é que dá aos filhotes. E há que ter este pensamento. Ou seja, se eu quero ser pai, se uma mulher quer ser mãe, nós temos primeiro que cuidar de nós. Autocuidado. Evidentemente que há circunstâncias de vida que Claro. isto não é assim tão linear. Tudo muito certo, e especialmente pessoas que têm crianças com necessidades de educação especial permanentes. Sim. São casos, infelizmente, de que saem um bocadinho fora desta regra que eu queria aqui salientar. Mas quando a pessoa é habituada primeiro a focar-se em si mesmo, vamos para a fase seguinte, que é, ok, o que é que tu não queres de uma relação? Porque a pessoa diz assim, ou seja, problema é nenhum, porque eu venho de 3, 4, 5 relações e não funciona. Eu falo assim, não, o problema não és tu. A única coisa que tu sabes é que tu és o denominador comum de todas essas relações. Estiveste lá, não para fazer, certo? E se o problema é o teu critério de escolha? Porque tu podes escolher o teu companheiro ou companheira em errado e não significa que o problema esteja em ti. A relação é sempre de duas pessoas. Exato. Para onde é que eu levo o foco? Eu levo o foco para aquilo que a pessoa não quer. Repara, em tudo na vida, tu vais comprar qualquer coisa. Mesmo que tu saibas o que é que tu queres, ou tu compras por experiência, porque já tiveste a experiência de ter comprado algo semelhante, porque tudo bem, aí estás a replicar o teu processo. Mas, imaginam, vais comprar um carro. E, eu vi aquilo é bonito, tudo isto é emoção. Exato. Tu não estás a fazer uma escolha racional. Não estás. E então qual é a estratégia? Pensa primeiro naquilo que tu não queres. Claro. E tu és obrigado a travar o teu pensamento, a recheá-lo de cognição, retiras emoção, tornas-te mais racional. E isto aplicado às relações também serve, e não só. E depois tem o ganho adicional, que é o autoconhecimento. Nós muitas vezes em discussão de casos, nós encontramos padrões à custa de levarmos as pessoas a pensar desta forma. É muito importante nós sabermos aquilo que não queremos. Exatamente. Porque aquilo que queremos é muito subjetivo. E só parte através da experiência. Ou seja, essas relações que não correram como a pessoa quer, ou que a pessoa sofreu, são necessárias também. Ou seja, não nos podemos focar também em que esse negativo vai arruinar a nossa vida. Ou seja, nós só através da experiência negativa
é que nós realmente fazemos aprendizagens. E, portanto, toda a gente vai ter experiências negativas em qualquer setor da sua vida, não é? E a nossa vida é um conjunto de problemas, só vamos resolvendo. Se a vida te correr sempre bem, tu não aprendes nada. Não aprendemos. Portanto, aceitar o sofrimento. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em lidar com o sofrimento, principalmente porque também não trabalharam ainda questões, efetivamente. Contar resiliência, muitas vezes. Exato, falta. E eu estava a pensar que aqui as grandes dificuldades vêm muitas vezes daquilo que não foi trabalhado, não é? Existe, portanto, muitas vezes o medo, não é? Da pessoa ser abandonada. Abandonado. Sim, é box. É a base. Existe o que também estava a dizer, não é? O Sérgio, a questão da pessoa querer, de alguma forma, corresponder a tudo, não é? Às necessidades de toda a gente. Neste caso, a mulher, realmente a nível cultural, aprendeu muito a ter o papel de cuidadora, cuidar das outras pessoas, não é? E, portanto, quando os outros efetivamente não estão bem, ela assume muitas vezes essa responsabilidade a nível de família, não é? E, portanto, quando uma relação não corre bem, ou efetivamente não corre, mas com as expectativas, a mulher muitas vezes que vai procurar, não é? Isto já é um processo também de luto, sabes? Procurar o que... E, portanto, isso eu penso que é mais a subjugação que está aí, não é? A pessoa querer, de alguma forma, corresponder às necessidades de toda a gente e querer ajudar e às vezes não atende às suas. Não consegue atender às suas. Com autossacrifício por vezes também. Sim, o autossacrifício, sim. E o autossacrifício, muitas vezes, a nível social, ele é confundido com o altruísmo. Exato. E é substancialmente diferente. O altruísmo, para já, é uma situação pontual em que tu realmente reconheces que ou estás a abdicar de ti por alguém em algum momento, ou estás também a dar de ti. O autossacrifício não funciona assim. O autossacrifício é uma constante em que tu colocas a satisfação das necessidades dos outros como prioridade. São pessoas que normalmente têm uma grande dificuldade em dizer que não às solicitações. E em pedir ajuda. Porque não deixa de ser uma ajuda, digamos, hipócrita. Inconscientemente hipócrita. Porque a pessoa está a ajudar, mas o que a pessoa está a fazer ou ajudar está a comprar o afeto, está a comprar a atenção, está a comprar o amor. Porquê? Porque está a obrigar-se a sentir útil. E eu, ao autossacrificar-me contigo, estou à espera que haja um reconhecimento teu. Só que muitas vezes isso não surge. E nas relações é muito patente isso. Pois, sim. Então, Ou seja, as pessoas que têm um autossacrifício muito alto devido na infância, né? Estarem a atender às necessidades. resulta uma coisa de um conceito que é parentificação. Pois. A parentificação pode ser instrumental e emocional. O que é isto da parentificação? É tu quando colocas, por exemplo, uma adolescente de 11, 12, 13 anos a cuidar dos irmãos, Exatamente. a cuidar dos pais. Fazer um papel que não é dado. Exatamente. Socialmente voltamos ao mesmo. É muito bem aceite. Olha, já trata dos pais, já trata dos irmãos, olha, já é uma mulherzinha. Direitinho. A que custo? Exatamente. A que custo? Claro. É que isto tem repercussões muito grandes na vida adulta, nomeadamente aonde? Precisamente nas relações íntimas. Porque para já roubamos a adolescência àquela mulher. Claro. Roubamos. A diversão. Tudo. Estás-me a fazer lembrar. A brincadeira falou que às vezes algumas clientes há também com esse sentido, mas tu és companheira de Deus, mãe. E depois, quando procuram uma relação íntima em adulta, em mulheres adultas, eles quando procurar um companheiro, ou casar com... Estou a casar, que nós costumamos às vezes dizer, casar com um filho. Sim, completamente. Depois ainda queres para ter filhos, que é, mas tu já tens um, queres um. E muitas vezes são pessoas que desenvolvem burnout e esgotamento, certo? Porque efetivamente não estão a parar e a viver. E não estão habituadas, lá está. Não sabem que podem dizer não sabem que podem escolher. E as pessoas normalmente abusam dessas pessoas, não é, à volta? Porque como essas pessoas estão sempre disponíveis, parece que elas não ficam afetadas, mas elas também ficam doentes. E são aquelas que normalmente têm doenças crónicas, autoimunes. Aliás, a mulher tem uma... 80% das doenças autoimunes estão nas mulheres. E porquê? Muito por isto que as mulheres têm muito esta tendência de... E agora também, e não é? Porque agora também estão, portanto, a trabalhar em funções
que antigamente não faziam, têm esta tendência de achar, não é? Que elas têm que ser disponíveis para a família. Mas tem que saber dizer que E também são pessoas, não é? Portanto, e depois há muitos papéis que ameaçam a culpa de esgotamento, não é? Que antigamente, não é? Se até, portanto, associava mais à mulher, umas tarefas domésticas, tudo isso são tarefas de esforço. E nós temos que alimentar mais no nosso dia-a-dia tarefas que nos alimentam sem sentirmos que estamos a errar por isso. E hoje em dia luta-se um bocadinho por isso, acho que agora estamos a melhorar nesse aspecto. por isso é que é necessária aquela descolagem da mulher da pessoa. Claro, claro. Que intervirmos como sendo pessoa. E de coisas também que não é uma forma de respeito próprio, nem uma forma de ofensa. Que E é uma forma de estabelecer limites perfeitamente saudáveis. Conhecer, pôr limites, não é? E ser assertivo também são duas estratégias para trabalhar a não dependência emocional, não é, dos outros, porque se nós somos assertivos, se nós dizemos o que realmente precisamos, os outros efetivamente vão ter outro E por acaso tem um ponto interessante. Agora, virando a questão para o lado dos homens, é muito comum quando as mulheres lidam, independentemente do tipo de relação, seja íntima, seja social, seja profissional, mas quando as mulheres lidam com um homem que é assertivo e determinado, uma pessoa que sabe muito bem o que quer e ainda melhor aquilo que não quer, normalmente conotam erradamente como narcisista. E o narcisismo não tem nada a ver com isto. Pois. Eu saber aquilo que eu quero e que não quero. Eu dizer não, até para isso não. Eu não estou a ser de narcisista. Nem está a desvalorizar. Não, de modo algum. De modo algum. Eu estou solidificar a minha posição. Também não estou aqui a apelar à intransigência. Não é isso. Mas uma relação para funcionar, e seja uma relação íntima, inclusive uma relação terapêutica, tem uma condição. Tem que haver uma aceitação incondicional mútua. Claro. Certo? Havendo essa aceitação incondicional mútua, há algo que aqui vai surgir no nosso meio de uma forma natural e automática. Chama-se tolerância. O que é que isto dá? E resultado. Somos duas pessoas diferentes e seremos sempre diferentes, e ainda bem que somos diferentes. Porquê? Porque somos únicos, mas nem tu te irás impor a mim, nem eu irei impor a ti. E é aqui que a relação tem que fluir. Claro. Com bases como o respeito, a confiança, não é? A liberdade. Sabe bem que a hierarquia está muitas vezes subtilmente presente. Certo? Sim, sim. Um casal pode ter uma relação perfeita, ou melhor, não há relação perfeita, mas uma relação boa, evidentemente, e as pessoas, considero eu que se devem rever nisto que eu vou dizer, num momento de impasse, até às vezes naquelas decisões do dia-a-dia, há sempre um que tem a última palavra. Não é? Mas isso não é uma demonstração de poder. Que às vezes é considerado isso, que Às vezes podem ser questões de personalidade, não é? Questões de personalidade, ou seja, a própria personalidade é alguém mais, portanto, que tem uma personalidade mais aberta, mais, não tão evitante, não é? Às vezes tem mais à vontade de falar, não é? Aquilo que pensa, portanto, juntamente com as questões de personalidade, pode haver também aqui um treino de assertividade ao longo da vida. Talvez estava a pensar que, portanto, a autonomia, não é? Também é algo muito importante a falarmos, não é? Porque às vezes, efetivamente, as pessoas estão muito dependentes da opinião das outras pessoas, certo? Do reconhecimento, da opinião, da validação, e ficam, portanto, e porquê que normalmente isto acontece? Porque também na infância as pessoas têm que ter portanto, opção também de falar, não? E de, portanto, as crianças como crianças, obviamente que são orientadas, mas devem ser incentivadas também a falarem aquilo que elas gostam. Ser individuais. E os pais têm que trabalhar o medo do filho falhar ou ter problemas, porque muitas vezes há uma super proteção. E trabalhar o medo da criança ter uma opinião diferente da dele. Exato, é isso. Que complemento, Roy, será que filho não é um clone. Um filho não é um clone. Exatamente. Sou pai de 4 e os 4 filhos do mesmo pai e filho da mesma mãe. Somos todos, não é? Já, mãe. E os 4 têm personalidades completamente distintas uns dos outros. Completamente distintas. fantástico. Está bem que assim é.
Ainda bem que Nós ainda só temos uma filha, pá. Também gostava de perguntar também aqui ela se como é que gera isso, né? E eu também posso partilhar a minha experiência de lidar com o crescimento de uma criança e nos momentos em que ela quer alguma coisa que parece perigoso, né? Nós também temos de dar às vezes o livre trânsito da criança experimentar, né? Para ela não, de facto, para ela é super protegida, ela depois vai achar que não consegue fazer sozinho. E também é muito importante o ambiente à volta ser sociável, a pessoa ter interação, a pessoa ter conquistas, conseguir coisas, né? E ter tanto conhecimento também de coisas que fez por ela, né? Não foram outras pessoas a fazer. E a validação, biologia, não sei como é que tu geres isso com a tua filha. Interessante que na sessão do terapeuta para São Bernardo temos esta semana, por acaso, o tema das expectativas de vida foi abordado e o papel da mulher e de como é que pode, porque foi questionado por uma das clientes, como é que podia ser aqui quase o trabalho do trauma geracional, que é um desejo dela de ser mãe. E por acaso também já é a minha experiência em termos de como é que sou enquanto gestão de papel de mãe, porque ela também falou mesmo isso, que não queria deixar de ser profissional e gostava de conciliar com o ser mãe futuramente. Eu está mesmo a vir um bocadinho a autorremulação. Sim, tem outra caso que é mútuo, também fiz na altura partilhaste a tua experiência solo. Nesse sentido que é o desafio, eu dizer isso, é um desafio diário. Há dias que chego ao fim do dia que sinto que poderia ter feito algo melhor ou algo pior, mas acho que enquanto houver lugar a este questionamento, eu não vou sentir. No dia em que deixar o haver questionamento, a coisa não está a correr tão bem. Mas um questionamento com segurança, no sentido de o que podia fazer e como gerir melhor o dia, vi no momento. Se houver alguma coisa que posso fazer eventualmente melhor amanhã, também estou lá para admitir e poder falar isso abertamente com ela. Apesar de ela só ter ainda humana, não é? Só quiser explicar com os gestos só muito simples, não é? Acho que a comunicação para estimular muito do futuro, mesmo de transmitir este posicionamento enquanto futura mulher que vai sair de grande da sociedade, é? Poder-se fazer valer em termos de opiniões, em termos de valores, mesmo que não sejam condignos com os meus, ou não sejam exatamente iguais, mas que pelo menos consiga dar lugar a isto. Ela poder ser um membro integrante que faz parte, consegue escolher, que não é escolhida, que ela é que estiver em cima do lugar, não sendo narcisista, que acho, consiga poder ter lugar e que seja um papel ativo na sua vida. Que às vezes adorável, é isso, Karina. É isso que ser expressas também para se conhecer. Então, eu sinto que é fica passiva. Na mesma maneira como descreve as suas vidas, espera como se fosse com a terceira pessoa. São muito passivas. Fez nisto, aconteceu nisto, e o que é que fez no meio disso? Fica. O que é que fez no meio daquilo, não é? Eu acho que sinto mesmo falta, mas agora se descrevesse isso na primeira pessoa, como é que seria? Não tinha reparo, quando estava a escrever na primeira pessoa. Coisa, isto é interessante conseguir perceber, porque a pessoa está a se despir da responsabilidade, do papel de escolha, de poder agir com base nas circunstâncias, e só isso afirma muito o papel de poder, que significa as experiências, ou para dizer, inverter um bocado o rumo da vida que está a fazer, ou até de conseguir perceber que o que viveu até agora, que foi importante para ela, para construir bases, até do que falamos do crescimento pós-traumático, muitas vezes está importante nesse sentido, conseguir ressignificar e integrar como parte da história, não ligando também, não é? Como tiveste relação abusiva, não vou falar disso. Mas tive uma relação abusiva, mas não posso falar. Porquê? Porquê não poder falar? Porquê não poder ser algo que faz parte da história e de ser algo que eu tenho ensinado com base em padrões futuros e o que é que a pessoa considera que é o seu padrão mínimo? Para nós ter confronto as pessoas nesse confronto, laticamente. No sentido do que é que são os seus pontos intoleráveis, o que é que não se quer permitir numa relação, pois envolvem-se nelas e não se apercebem que já estão a deixar passar pontos próprios não puderam. Claro, eu acho que o problema aqui tem a ver muito com os pais acham que os problemas dos filhos, né, são problemas deles, né, dos filhos, têm que se descobrir o que é que eles têm, né, e muitas vezes é nem mais nem menos do que os pais devem olhar para eles. O que é que se passa comigo enquanto mãe, não? O que é que se passa comigo enquanto pai e o que é que eu posso fazer para me melhorar, né? Todos os dias a nível de portanto, autocompaixão, né? De conhecimento, de exploração, de autocuidado. Quando um pai e uma mãe está realmente bem no seu dia-a-dia consigo, mas e aceitando o sofrimento, ok? E até partilhando esse sofrimento também com os filhos, nas emoções mais difíceis que está a atravessar, efetivamente o filho vai ter mais possibilidade, não é? De se ver como pessoa, enquanto pessoa, não é? Uma pessoa que sente, uma pessoa... De forma saudável, de saudável. estarmos a normalizar
a tristeza. Exatamente, sim. Exatamente. E às vezes os pais acham que efetivamente têm que descobrir o que se passa com os filhos e muitas vezes têm que descobrir o que se passa com eles, essencialmente. Eu costumo dizer que quando um pai diz assim, eu quero que no fim me conte as coisas, ele não me conte. Não é? Há muito esta questão, a mesa da distância. A pergunta que eu faço também é se essa estrada foi aberta. É isso, não é? Quantas vezes é que diz como se sente aos seus filhos? Quantas vezes é que verbaliza? A mãe hoje está triste, está com raiva, está com medo. Mas já há bases na princípio de comunicação, se não se está a forçar a comunicação quando não havia espaço para isso. Só que muitas vezes os pais não falam deles, mas Nós queremos estabelecer uma autoestrada de comunicação com os nossos filhos, mas nós temos que aceitar e reconhecer que eles são diferentes de nós. Porque são outra pessoa. são outra pessoa. E se eu quero abrir essa dita autoestrada de comunicação para que ele se sinta à vontade de partilhar quer o positivo, quer o negativo, há uma coisa que, na minha opinião, não pode existir, que é a punição. Ou seja, se eu como pai, um filho partilha mal de negativo que fez, eu vou puni-lo, porque temos a fechar a porta. Isto é óbvio. Também não estou a dizer, nem estou pegando num exemplo de que também se pode aplicar, como disseste bem, ao crescimento traumático. Ok, a situação foi negativa, tu erraste, e se calhar até foste negligente, mas o que é que tu aprendeste daqui? Claro. O que é que tu vais fazer de diferente a partir de... Sim, dá espaço para errar, não? Para falhar. É que tu estás a trabalhar, acima de tudo, a solidificação daquela individualidade. A pessoa está preparada para se tornar resiliente. Entendes? E não cair. E aproveitando a pergunta que tu há bocado colocaste, de que quais são os esquemas mais presentes. Por exemplo, no caso dos homens, é muito presente o esquema do perfeccionismo. O perfeccionismo quem te dera a ti ter alguém a trabalhar para ti perfeccionista. Só que o perfeccionismo muitas vezes, é para esconder o medo ao erro. As pessoas fogem do erro. Que é aquilo que mais ensina. Exatamente. E tornam-se perfeccionistas. Porquê? Porque foi colocada uma exigência logo numa infância ou numa adolescência que tu vales por aquilo que tu fazes. E não deve ser assim. Tu vales por quem tu és. Claro. Se pode fazer várias coisas, ela vai vir lá atrás. Esqueça comigo. Temos patos. Se tu és procurada ou rodeada somente de pessoas que te procuram por aquilo que tu fazes, tu estás a ser instrumentalizada. Claro. Certo? Sim, sem dúvida. E há duas coisas que eu considero que, e isto voltando à mulher, que eu digo sempre às minhas clientes que não devem colocar na mão das outras pessoas: a felicidade e o reconhecimento. Tudo bem, receberes um elogio, ok, mas tu tens que ter noção da tua própria competência, do teu próprio valor. Porque se não fizeres isto, tu estando rodeada de pessoas, ou até estando numa relação com alguém que não te faz este reconhecimento, vem um esquema que é muito característico nas mulheres, que é chamada defetividade. Eu não sou suficiente, eu não sou competente o suficiente. Claro. E às vezes não quer dizer que parecer com que a pessoa esteja não cita isso na pessoa, simplesmente não verbaliza, não que às vezes. Sim, até porque há várias linguagens do amor. As pessoas podem não ter a linguagem de tanto de não dizer o anto, gosto de ti, às vezes podem fazer isso através de gestos diferentes, não? Dos atos de serviço, por exemplo, e algo a meio direto, mas que também transmite até mesmo a queixa principal é que a pessoa não dá presentes, não é? Nós ouvimos isso muitas vezes, mas efetivamente às vezes as pessoas não cresceram a receber presentes, não é? Portanto, a linguagem do amor delas não é essa, não é? É outra, através de gestos, estavas a dizer, não é? E, enfim, através de outras formas, existem várias linguagens. Eu acredito aqui que o que está a dizer é muito importante. Eu acho que o perfeccionismo é mais inimigo do caminho. Acho que não era esse, Pedro. E é sem dúvida um entrave ao nosso crescimento e é uma, digamos aqui... E um entrave enorme à expressividade que é isso. À expressividade, sem dúvida. Porque quem opta pelo caminho do perfeccionismo, consciente ou inconscientemente, está a deixar
o sentido de realização, o sentido de tirar significado daquilo que está a fazer do lado. Ok, tu cumpriste a tarefa, estiveste atento aos pormenores, tudo bem? Tiraste prazer daquilo que tu fizeste? Tu reveste naquilo que tu acabaste de criar? Não. Porquê? Porque o teu pensamento estava, eu não posso errar. Não estava no gosto, no prazer, na satisfação. E nas empresas vemos muitas vezes, não é, que os trabalhadores que têm melhores resultados são aqueles que confiam e que dizem exatamente aquilo que gostam. Precisamente por isto, não é? Há uma flexibilidade psicológica que a pessoa pode dizer aquilo que gosta e lhe facilita, não é? E que pode descobrir que não gosta de alguma coisa. Exato aqui. Não há problema, não é? E mesmo que seja aquilo que ela está a fazer a maior parte do tempo. Se ela não gosta, muda, não é? Depois também as pessoas têm alguma aversão à mudança, quando a mudança é algo tão importante na nossa vida, e mudar é fundamental. As pessoas têm a aversão à mudança por a necessidade ou a obsessão do controle. Ok, eu vou mudar, mas primeiro vai ser. Dou a segurança, quanto mais controle puder, mais segura estou. Exato. Mas não há controle a 100% de nenhuma das variáveis. E tu não consegues, as coisas... Há muita coisa que tu te ultrapassa. Aqueles de permanência em relações que é tipo, ao menos controlo esta, eu estou a ser controlada nesta e não vou, ao invés de descobrirem algo que não consigo, não sei quais são os seus pontos, não sei como é que eu vou agir, não sei se vou ser... Pois é, às vezes os ciclos do próprio submissão e dominância, não sei se vou ser a submissa ou dominante, então ao invés de andar a descobrir qual é que vou ser, deixo-me ficar, pelo menos esta é conhecida, mesmo que não fique realizada, permaneça aqui que ao menos sei. Exato, daí ser importante o trabalho no empoderamento da mulher. Eu incentivo muito ao vai, Luís, arrisca. Ai, mas eu não sei se vai correr bem. Se correr mal, deixa-me depois ver. Claro. Mas sai da tua zona de conforto. Deixa de olhar para o lado. Posso fazer? O que é que vocês acham? Não interessa. Queres fazer? Faz. Ah, isso eu não gosto. Paciência, já não repitas. Sim. Agora, já se tem dia. Claro. Tu sabe o que Agora estar ali a viver uma vida de cis? Não. Que a vida passa muito depressa. Claro. Esta gente faça pelo exercício do quem que a pessoa gostaria de ter na lápide, que é, gostavas de ter uma diva de cis ou gostavas de ter uma diva de que é que experimentaste? Era só cis. Sim. É melhor arrependermos daquilo que não... A melhor frase, a melhor frase, e depois numa palestra que eu assisti online de uma pessoa que eu admiro muito, Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro. Tive o prazer deste ano, em janeiro, vê-lo ao Coliseu e vê-lo ao vivo. O Mário Sérgio Cortella contou aqui atrasado numa palestra que um poeta brasileiro chamado Mário Quintana tinha pedido para ser escrito na lápide, e está lá, que você já faleceu, eu não estou aqui. Qual é o significado disto? O que está lá é o curto. A obra de Mário Quintana, aquilo que o Mário Quintana representou para toda a gente, está nas nossas memórias. Exato. Isto é que é dar um significado à vida. Mas a pessoa não se vai lembrar depois de nós morrermos, não é? De como é que era o nosso corpo. Mas sinto como nós a fizemos sentir a pessoa. Mas tu... O que é que ela sentia à nossa vez? Aproveitando para o mesmo para as relações, mesmo que uma relação termine, fica sempre o que é que se leva daquela relação. Aprendes com todas as relações. Já pode ser um incentivo para acabar o ciclo quando não me deixam de ser produtivas. Mas eu estou a desrespeitar a relação. Não, a pessoa está-se a respeitar ela própria, é aquilo que leva da própria relação, que é o melhor respeito possível que pode levar. Quando uma relação termina, termina, por exemplo, por uma infidelidade ou porque foi trocada por... Não, tu não foste trocada. Essa expressão. Não é sido substituírem. Exato. Tu foste única. A pessoa é única. Tu representaste, para o bem e para o mal, tiveste uma representatividade na vida dele ou dela. Ninguém vai te substituir. Só que, lá está, é as armadilhas do ego. Ai, trocou-me. Trocou-me é tu que está-me a dizer que eu sou inferior. Estás a tocar aqui num ponto muito importante também que tem a ver com a questão a fones ao bocado da imagem e agora do trocou-me. Né? Nas mulheres há muito uma ideia de que as mulheres têm aquela preocupação de vão ver quem é que é a pessoa nova na vida, né? Do parceiro, para tentar perceber como é que a imagem daquela pessoa é. Muitas vezes sentem essa necessidade. E porquê? Porque há também ao longo do tempo, na minha visão também estive aqui a contemplar alguns fenômenos que há muito aquela ideia
de que a mulher tem valor através do corpo. Parece que a mulher e parte da mulher e o valor dela tem a ver com o exterior. Quando efetivamente, e isso não é possível, né? Nós não nos apaixonamos por alguém. Portanto, inicialmente pode ser que a atração vem na Atração, sim. mas o que fica. Não só, porque às vezes quando a atração surge, imagina, no resultado de uma convivência sistemática, tu podes te vir atraída por determinadas qualidades da outra pessoa que não são os atributos físicos, certo? Agora, evidentemente, quando estamos a falar de uma atração à primeira vista, sejamos claros, não é? Sim. É a imagem que vai ocupar o seu espaço. Eu às vezes pergunto aos meus clientes, olha, pensa numa pessoa que tu achas bonita, assim de repente. Eles ficam algum tempo a pensar. E a maior parte das vezes respondem algo que os surpreende. Porque nós vamos ver, fazemos uma tabela daquilo que a pessoa acha que é atraente e depois fazemos a tabela daquilo que realmente aquela pessoa tem. E vamos ver, e a maioria das vezes há certas características parecidas, mas não é uma representação do que ela acha atraente, não é? É o que é as memórias que a pessoa tem. A pessoa escolhida normalmente é a pessoa que a pessoa gosta de conversar, com quem gosta de conversar, que tem uma atitude que ela admira, não é? Com os outros, em que sente até admiração por aquela pessoa portanto, e contempla emoções positivas quando está com ela e portanto os interesses também que se cruzam, não é? Ou seja, ela vai escolher como bonita essa pessoa e portanto e não pensa automaticamente como é que é o braço, a perna, não é? O cabelo, o que é que tem vestido, não é? E nós podemos pensar, se nós pensarmos numa pessoa que tem as características que nos são a maioria das vezes atraentes a nível físico, é entrar dentro de uma sala, não é? E a tratar mal os outros ou a fazer coisas que efetivamente nós achamos que não tem nada a ver com os nossos valores, nós conseguimos dizer facilmente que aquela pessoa deixa de ser bonita para nós e a pessoa continua a ter o mesmo físico. Portanto, acho que aqui também é importante percebermos o significado que nós estamos a dar cada vez mais ao exterior. Claro que nós temos que estar bem com a nossa imagem, não é? Obviamente que sim, e temos para ter níveis de bem-estar e porquê? Porque no fundo também estamos a olhar para nós todos os dias, mas isso também parte de um exercício de aceitar o nosso corpo, não é? A aceitação é o mais importante e não o gostar de tudo, ou seja, nós temos o nosso corpo. Daí no início da nossa conversa, aprender aprender o que não se gosta e aprender aquilo que se gosta mais, até porque toda a gente tanto vai não gostar de alguma coisa nela, não é? Ou gostar menos, não é? Também não escondermos aquilo que não gostamos tanto nem de nós mesmos, que às vezes é uma armadilha que se entra no meio da relação, que é quando se está numa relação de não vou frustrar esta prata, posso sempre curar para o outro, e sempre depois perde-se muito. e às vezes a sapata que é visível, mas eu não vou mostrar, mas está a saber a olhos vistos, eu não vou mostrar. Se já se até que os exercícios que se faz do parceiro nos escreverem, digo, mas tu vês isto em mim, sim, tu querias esconder, mas eu já tinha percebido a léguas, e a pessoa diz, como assim, tu ainda tenta esconder tão bem, afinal é o mais visível que tenho. Também que a pessoa parece com isto, não estava a dizer, mesmo que o campo da vulnerabilidade poder ser aberto, mesmo, não é? Onde escancarava-se também já, mas o aberto, onde poder ser recebido como o espaço em que se cresce e se consegue perceber efetivamente se são futuro ou não para alguém, porque como é que se consegue perceber se lá está, se os valores coincidem, se estas outras têm o mesmo tipo de interesse, já não conheço a pessoa e as suas vulnerabilidades e tudo mais. As pessoas estão a ter uma visão muito enviesada naquela pessoa, por isso ainda aqui permite o posicionar em relação a ela e imaginar como eu sou, o que é que eu quero alcançar, se aquela pessoa vai de acordo ou não. Não faz muito sentido. Sim, ela esteja aceitado também os nossos defeitos, não é? E as nossas nossos pontos fortes, exatamente, as nossas e nossas, não é? Ela tem de nos conhecer exatamente como nós somos, não é? E assim como acontece na relação terapêutica, não é? Em que ela fica muito mais fortalecida entre psicólogo e cliente quando o cliente se começa efetivamente a entregar e a dizer, não é? Mais sobre ele. Numa relação amorosa é muito isso, que só precisa de falar de tudo, não é? Dos nossos medos, das nossas incertezas, do que nós gostamos menos em nós, não é? Daquilo que são as atitudes que nós queremos melhorar. Sim, que sejamos mais seguros, simplesmente somos mais verdadeiros connosco mesmos e autênticos com a pessoa e estamos a partilhar aquele espaço e aquele tempo. E também é muito importante saber o que é que o outro gostava de ver diferente em nós. O que é que tem, a gente passa ao outro, as atitudes que a pessoa pode achar, não é? São mais as nossas fraquezas e as nossas forças, porque todos nós temos fraquezas e forças, não é? As fraquezas é aquilo que nos prejudica
não é? Aquilo que nós continuamos a fazer nos está a prejudicar e claro que o parceiro vê isso muito mais rapidamente, portanto, porque nós muitas vezes não conhecemos e as nossas forças é aquilo que nos está a ajudar, que nos está a integrar mais, não? E portanto, e os outros acabam por reconhecer muito bem isso quando nos observam. Nós conseguimos fazer uma autoexploração de nós e chegamos a esse consenso destas são as minhas forças, estas são as minhas fraquezas. É um passo para a relação ser muito mais estável e equilibrada. Imagina, Luís, nós os dois temos uma relação, certo? Nós já chegamos, nós conhecemos cada um com a nossa própria história, mas é a mochila que nós carregamos, Exato. certo? Por que motivo é que, quando nós estamos na relação, um de nós vai tentar adaptar-se ao outro para corresponder à expectativa do outro? Quem estiver a fazer isto está a perder a identidade. Está a despir-se de si. Uma relação, para ser saudável, tem que continuar a respeitar a individualidade de cada um. E este exemplo, tu sabes, Lúcia, que eu uso muitas vezes. Tu és este círculo, eu sou este círculo. A relação só pode sobreviver nesta pequena interseção. O resto sou eu, o resto és tu. Continuamos a ser nós. Exato. Continuamos a caminhar como se não estivéssemos numa relação. Agora estamos a partilhar, não é? Tu fazes este emaranhamento, que é muito aquele romantismo do amor e uma cabana. Se fazes este emaranhamento, não, eu só faço aquilo que tu quiseres. Se não gostas, eu então não faço. Não faças porque eu não gosto que tu andes... Não vou contar isto, não é? Porque a outra pessoa pode achar que, não é? Quando começa... Tu sabes aonde é que tu chegas muito rapidamente, ou melhor, aonde nós os dois chegaríamos muito rapidamente. Se a Lúcia nos perguntasse individualmente como é que era a relação, a resposta que nós íamos dar é a relação possível. Claro. Sim, é possível, claro. Porquê? Porque eu já abdiquei de mim, tu já abdicaste. A maioria das vezes isso tem a ver com um vazio que a pessoa quer preencher. Não é? A pessoa está com um vazio que tu adaptaste para não perder. Normalmente está atrás de trás, né, da infância, e acha que esse vazio, há uma procura, falaste das emoções que a criança não vive, não é? Quando a criança não está a viver essas emoções, ela não está a viver porque ela acha que isso vai afetar, ou seja, porque às vezes os pais não querem que as crianças sintam, acham que é melhor a criança parar de chorar, a criança parar de sentir raiva, a criança ficar bem rápido, né? Ou mesmo até quando sabe é uma birra, não é? E a verdade é que aquelas emoções têm que ser vividas, porque quando a criança não vive aquelas emoções, não é? Ela vai achar que depois no futuro, não é? Que efetivamente não pode sentir. Sim, que se sentir vai afetar, não? As outras pessoas, ou que tem que corresponder sempre, não é? Portanto, e vai procurar preencher esse vazio através da aprovação. Portanto, e obviamente que aqui é muito importante nas relações, quando nós começamos uma relação, começar a falar de nós também, começar a dizer o que se gosta, o que não se gosta, aquilo que se espera da relação, a comunicação existir, não é? Porque muitas vezes a comunicação só existe muito lá atrás, muito lá. E muitas vezes com o desenrolar da relação vais cair no outro erro, que é eu não falo com ele porque eu já sei que aquilo está a pensar. Sim. Isto é condenando uma relação. Comunicação tem que ser. Adivinhar pensamentos, não? Comunicação tem que ser. Por mais que nós pensarmos uma pessoa muito bem, nós nunca sabemos o que ela está a sentir. Quando não seja com feedback. E a comunicação é ouvir e falar. Exato. Há esses dois lados. E às vezes não se está a ouvir, não se está a falar. E mesmo que quando estamos com as pessoas é importante estarmos mesmo. Não é? Acho que hoje em dia as pessoas estão ao telemóvel ou estão a fazer muita coisa ao mesmo tempo e não estão juntas. Acho que esse é outro problema das relações. E também das relações entre pais e filhos e entre portanto, parceiros, não é? Que é, as pessoas não estão umas com as outras, as pessoas não estão conectadas, não? E para estarem conectadas têm de estar atentas, não é? Têm que ouvir, falar e dar um espaço para isso ser possível. Por isso, lançamos aqui o desafio de se conectarem com vocês mesmos no mestre tema, estamos a falar aqui para o público feminino. E se calhar vou dar aqui espaço a uma frase de cada um para levar o modo final antes de encerrarmos. E esta é a nossa pequena conversa. Frase que eu posso resumir e dizer a todo o público, especialmente às mulheres que nos estão a ouvir,
não receiem ser autênticas. Sem dúvida. Eu ia resumir com o empoderamento, que não é um clichê, que acho que é uma realidade que convém que cada uma estimule em si mesma e que, se necessário, acolher um psicólogo para fazer, também é uma opção em cima da mesa. Eu ia dizer para sentirem tudo, não é? O bom, o mau, o mais ou menos, para sentirem, para reconhecerem as emoções, saberem onde é que elas estão a ser sentidas no corpo e conseguirem conectar com os vossos pensamentos, não é? Devendo verificar que pensamentos é que são, ou seja, conseguirem se autorregular, conhecerem-se nos vários momentos da vida para poderem tomar decisões conscientes que tenham a ver com vocês e não com os outros. É assim tudo. Esperamos, aliás, que tenha sido produtivo. Partilhem, comentem, aquilo que seja no vídeo e até uma próxima.